Em 2001, Petra Heller testemunhou sua amiga Amy Rylance sendo levada para uma enorme nave espacial em Queensland, na Austrália. Este caso de abdução alienígena é considerado um dos mais controversos na história dos UFOs. Em 4 de outubro de 2001, Kate Rylance, de 39 anos, e sua esposa Amy, de 22, estavam passando a noite na sua propriedade com sua sócia Petra Heller, de 35 anos. A propriedade em questão, na cidade rural de Gandia, no estado australiano de Queensland, estava sendo preparada para se tornar uma vinícola. Às 9h30 da noite, Kate foi dormir no quarto principal e Petra ficou acordada em seu quarto no anexo. Enquanto isso, Amy estava na área de descanso no sofá assistindo TV. Naquela noite, houve uma tempestade intensa. Amy acabou adormecendo no sofá. Por volta das 11h15 da noite, Petra acordou, saiu do quarto e entrou no cômodo onde Amy estava, quando presenciou um incidente assustador. Petra viu um feixe de luz retangular descendo pela janela aberta da sala. Mais tarde, ela afirmou que Amy foi levada pela janela enquanto dormia. O feixe vinha de um UFO enorme que pairava do lado de fora da casa. Aquela visão foi tão terrível que Petra aparentemente desmaiou por um curto período de tempo. Ela gritou assim que ficou consciente e acordou Kate. Ele encontrou Petra em profundo choque e chorando. A janela estava danificada. Kate então saiu e começou a procurar Amy desesperadamente, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Ele então voltou para questionar Petra e ela contou tudo o que tinha visto, mas Kate se recusou a acreditar nela. Ele novamente saiu em busca de Amy, mas não conseguiu vê-la em lugar nenhum, e antes das 11h40 da noite, ligou para o departamento de polícia da cidade vizinha de Tiaro, e o policial Robert Maranha chegou com outros policiais à casa de Rylance à 1h da manhã. Quando a polícia chegou, Kate não teve escolha senão em acreditar em Petra, pois não conseguiu encontrar nenhuma outra explicação ou razão para duvidar dela. Kate e Petra alegaram que a nave levou Amy embora enquanto ela dormia no sofá. 3 policiais realizaram buscas no imóvel e nas proximidades. Eles coletaram amostras da tela da janela rasgada e notaram próximos a esta, do lado de fora, 2 arbustos floridos, um deles exposto ao calor extremo. Estranhamente, outro arbusto florido, um hibisco, localizado imediatamente no lado direito da área da janela, não foi afetado da mesma forma. A polícia coletou amostras para possíveis testes posteriores. Enquanto a polícia investigava a propriedade Rylance, um telefone tocou. Kate atendeu e ouviu uma mulher que estava falando da cidade de Mackay, a 800 km de Gandia. Ela disse que Amy estava com ela e que a encontrou em um posto de gasolina, totalmente confusa e desidratada. A mulher levou Amy ao hospital Mackay e, após descobrir sua identidade, ligou para Kate. Como se tratava de um caso de pessoa desaparecida, Kate entregou o telefone ao policial Maranha e agora o incidente era um caso conjunto entre Gandia e Mackay. Enquanto os médicos examinavam o estado de saúde de Amy Rylance no hospital Mackay, a polícia perguntou a ela sobre seu súbito desaparecimento. O que ela revelou foi fascinante. Amy se lembra de estar deitada no sofá, assistindo TV, e de repente se viu deitada em um banco em uma estranha sala retangular. A sala estava iluminada por muitas fontes de luz. Tendo se encontrado em um lugar em comum, ela entrou em pânico, mas uma voz masculina de algum lugar lhe disse para manter a calma, pois não lhe faria mal algum. Depois de algum tempo, um homem de 1,80 m de altura entrou na sala com um macacão que cobria todo o seu corpo da cabeça aos pés. Ele tinha o que parecia ser uma máscara preta no rosto, com um buraco para os olhos, nariz e boca. Ele era a mesma pessoa que pediu para ela manter a calma. Amy sentiu que já estava em cativeiro há algum tempo. A próxima coisa que ela lembrou foi que o homem lhe disse que ela seria devolvida a um lugar não muito longe de onde a levaram. Ela então se deitou novamente e adormeceu. Então, Amy se viu no chão, cercada por árvores.
Ela se sentiu desorientada, sentiu o cheiro do oceano e indicou que não tinha certeza de quanto tempo havia caído no mato, mas aparentemente foi por muito tempo. Mas ela sentiu que não estava fazendo muito progresso. Ela então saiu para uma estrada que parecia uma rodovia e viu a luz de um posto de gasolina. Ela foi em direção a ele e entrou. Os funcionários que estavam lá, vendo seu estado, tentaram prestar alguma ajuda. Ela aceitou um pouco de água, pois se sentia um tanto desidratada. Inicialmente, ela não foi capaz de responder às perguntas sobre quem era e não sabia onde estava. Ela também foi questionada se bebia ou usava drogas, respondendo que não. Amy indicou que se sentia cansada, dolorida, esgotada e apática. Ela pediu a uma senhora do posto que a levasse ao hospital, pois não sabia para onde ir. A mulher e sua amiga levaram Amy para o hospital. Mais tarde, Amy foi levada para a delegacia de Mackay, onde relatou os acontecimentos. Ela também declarou aos policiais que tinha visto um enorme UFO cercado por pequenos objetos em sua infância, quando estava na 5ª série. Sua declaração foi autenticada pela polícia de Mackay e foi exigido que Amy reconhecesse que esta era verdadeira, tanto quanto sabia e acreditava, e que, se fosse admitida como prova, ela poderia ser processada caso indicasse que qualquer coisa era falsa. Enquanto Kate e Petra se dirigiam para encontrar Amy, a polícia reservou um quarto de hotel para ela, onde passou o resto da noite. Na tarde seguinte, Kate e Petra se encontraram com Amy. Eles notaram estranhas marcas triangulares nas coxas e nos calcanhares de Amy. Além disso, o cabelo dela ficou mais comprido, mostrando sua cor original, já que os havia tingido de loiro na semana anterior, sugerindo que algum tempo considerável havia passado para ela, aparentemente indicando mais do que algumas horas. Outra coisa interessante é que parecia que ela não depilava as pernas há vários dias, embora as depilasse regularmente. Os três permaneceram no hotel e começaram a pesquisar sobre casos de UFOs e abduções alienígenas numa revista. No dia 5 de outubro, eles então contataram Diane Harrison, da rede de pesquisa australiana de UFOs, cujo contato estava na revista, e lhe contaram sobre o incidente. Durante o relato do casal, Petra aparentemente estava dormindo. À noite, Harrison teve a ideia de envolver o pesquisador de UFOs, Bill Chalker, no caso. Chalker então ligou para eles no hotel, garantindo permissão para gravar a conversa. Mais uma vez, Petra não estava disponível para falar sobre a sua participação nos alegados acontecimentos. Kate Riley entrou em detalhes consideráveis sobre os acontecimentos, se referindo frequentemente às notas que aparentemente haviam compilado durante o dia. Os detalhes descritos cobriam os eventos que Petra havia testemunhado, o que Kate havia vivenciado e o que Amy lhes contou que havia acontecido com ela durante sua experiência. Finalmente, Chalker conversou com Amy, se concentrando principalmente nos eventos anteriores e posteriores às alegadas experiências a bordo, porque Kate já havia entrado em detalhes consideráveis sobre estas últimas. Chalker argumentou com Amy suas respostas gerais, seu estado físico e seu estado atual de pensamento sobre suas experiências. Tanto Harrison como Chalker notaram que Kate Riley parecia querer controlar o envolvimento da mídia e dos investigadores. O seu desejo de contactar os meios de comunicação social despertou imediatamente nos investigadores a ideia que Kate deveria pensar muito cuidadosamente sobre as possíveis consequências de fazer isso. Kate parecia sentir que era importante divulgar a história, pois ela seria divulgada de qualquer maneira e dessa forma ele poderia controlar o modo como acontecia. Ele também estava tentando restringir a maneira como os investigadores poderiam ou deveriam analisar sua experiência. Ele alegou que eles não precisavam comprovar a experiência. Embora não tenha testemunhado diretamente as experiências, ele acreditou tanto em Amy quanto em Petra. Dada a possível natureza do acontecimento e que, independentemente da resolução final do caso, este parecia estar destinado a ser uma grande história. Harrison e Chalker decidiram iniciar uma investigação. Eles receberam uma indicação de Kate Riley de que os três esperariam que os investigadores chegassem a Mackay.
Os requerentes não pareciam ter pressa em retornar para Gandiá. Eles deram permissão para os investigadores visitarem a propriedade no caminho. Harrison e Chalker viajaram então para Gandiá, chegando à futura vinícola em 9 de outubro, pouco depois das 10 da noite. Devido ao adiantado da hora, eles obtiveram permissão das testemunhas para passar a noite lá e conduzir qualquer investigação que precisassem fazer. Kate providenciou para que um vizinho verificasse regularmente os 2 animais de estimação deixados para trás, ou seja, um papagaio e um cachorro. Kate disse aos investigadores que não havia problema em deixar o cachorro solto, os avisando que ele era muito manso, mas tinha tendência de pular em cima das pessoas. Eles então soltaram o cachorro em algum momento e observaram seu comportamento. A certa altura, ele pulou na janela onde a tela danificada estava localizada. Isto deu algum apoio à possibilidade de que pelo menos alguns, se não todos os danos, pudessem ter sido causados pelo cão. Alguns dos danos, após uma inspeção mais detalhada, pareciam mesmo sugerir possíveis danos feitos pelo cão. A investigação dos danos às plantas também sugeriu possíveis causas comuns, como estresse térmico. Uma planta na frente da casa teve danos semelhantes e um arbusto florido saudável da mesma espécie que estava na janela foi examinado por eles no cemitério de Montbassé com danos semelhantes. Um jardineiro com quem eles conversaram indicou que a espécie frequentemente apresentava danos aleatórios ou mais extensos de natureza por estresse térmico devido ao sol quente. As possibilidades comuns tanto para a tela quanto para os danos à planta são apenas sugestivas neste ponto, e uma investigação mais aprofundada era necessária. Harrison e Chalker realizaram extensas investigações na propriedade na área. A polícia foi muito útil. Outras investigações extensas foram realizadas em Mackay, se concentrando em particular na área para onde Amy Rylance regressou. Estas incluíram tentativas de reconstruir as circunstâncias do regresso de Amy através de pesquisas no local. Kate Rylance indicou a Harrison e Chalker que estaria disponível quando eles chegassem em Mackay, mas quando eles entraram em contato com o hotel onde estavam hospedados na noite anterior, o terceiro enquanto estiveram em Mackay, descobriram que eles aparentemente já haviam deixado ele naquela manhã. Os investigadores deixaram mensagens no telefone deles, mas só tiveram notícias de Kate no início da tarde do dia seguinte, quando estavam indo embora de Mackay. Ao retornar à ligação, por meio de um telefone celular, Kate disse a eles que os 3 tiveram que fugir porque haviam enfrentado um estranho incidente com homens de preto. Ele acrescentou que um caminhão marrom escuro estava perseguindo o carro deles, aparentemente tentando jogá-los para fora da estrada. Kate se recusou a divulgar seu novo endereço. Após a conclusão deste relatório preliminar, em 14 de outubro, Harrison e Chalker não tiveram mais notícias de Kate. Os investigadores têm muitas perguntas e problemas que gostariam de tentar resolver. Contatos adicionais com os Rylances e Petra Heller poderiam ajudar nesse processo. Só o tempo dará possibilidade de resolução e certeza sobre esse assunto intrigante, mas controverso.